A fumaça branca que subiu da chaminé da Capela Sistina, em 8 de maio de 2025, anunciou ao mundo a eleição de um novo pontífice. Mas dentro dos muros do Vaticano, ela sinalizou o início de uma era de profunda e desconcertante incerteza. O homem que apareceu na varanda, o cardeal Robert Francis Prevost, de Chicago, agora Papa Leão XIV, sorriu com uma humildade que parecia genuína, quase ingênua. Não possuía a presença imponente de um João Paulo II, nem a agudeza teológica de um Bento XVI, nem a calculada espontaneidade de um Francisco. Havia nele uma quietude, uma serenidade que a Cúria Romana, mestra em decifrar os hieróglifos do poder, inicialmente confundiu com fraqueza ou falta de preparo. Foi um erro de cálculo monumental. As primeiras 48 horas já foram um prenúncio. Leão XIV dispensou a limusine papal paramentada que o aguardava, optando por voltar à Casa Santa Marta em um micro-ônibus com os outros cardeais. Insistiu em pagar pessoalmente a conta de sua estadia. E o mais chocante de tudo, recusou-se a se mudar para os opulentos apartamentos papais no Palácio Apostólico, escolhendo permanecer nos quartos modestos da casa de hóspedes. Gestos simbólicos sussurravam nos corredores. Coisas de início de pontificado para uma imprensa. Mas os cardeais mais experientes, homens como Ângelo Valeriani, o decano do Colégio Cardinalício e um diplomata consumado, sentiram um calafrio. Símbolos no Vaticano são a substância do poder. Leão XIV não governava com discursos, mas com sua agenda. Suas manhãs eram dedicadas a longas horas de oração silenciosa em sua capela privada. Um silêncio que se tornava uma presença quase física no Vaticano. Um vácuo que absorvia o ruído constante das intrigas e dos planos de carreira. Ele cancelou dezenas de audiências protocolares, recepções diplomáticas e eventos sociais que eram o oxigênio da vida curial. Em seu lugar, multiplicavam-se os encontros privados, não com os chefes de dicastério de sempre, mas com figuras desconhecidas. Uma abadesa de um mosteiro de clausura na Espanha, um missionário que trabalhava com leprosos na Índia, um bispo idoso de uma diocese perseguida na China. Ele não busca eficiência, busca fogo, confidenciou um cardeal perplexo a seus colegas. Ele quer saber onde o espírito continua ardendo para, a partir daí, reconstruir. Essa palavra, reconstruir, soou alarmante. Não era reformar ou ajustar. Era algo mais fundamental, mais primevo. A Cúria começou a entender que Leão XIV não via a igreja como uma estrutura a ser gerenciada, mas como um templo que precisava ser purificado. E a purificação, por sua natureza, começa pela demolição do que é supérfluo. O pânico, ainda latente, era uma corrente elétrica sob os pisos de mármore. Era o pânico da irrelevância. Cardeais que haviam passado a vida construindo redes de influência, cujas vozes ecoavam nos corredores do poder mundial, de repente se viam à margem, suas agendas esvaziadas, seus conselhos não solicitados. O Papa não os confrontava. Ele simplesmente os ignorava, tornando seu poder obsoleto. Era uma estratégia de uma eficácia brutal, executada com a serenidade de um místico. Eles estavam sendo podados, e a poda, por mais necessária que seja para a videira, é sentida como uma agressão pelo galho. Foi nesse clima de crescente ansiedade que o Papa, após semanas de silêncio e observação, decidiu que a melodia em surdina precisava de um acorde ressonante. Ele se retirou por 3 dias em completo isolamento. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Ao retornar, trazia consigo um documento de poucas páginas, redigido por seu próprio punho. Não foi enviado para revisão nem para consulta. Foi simplesmente promulgado. Decretum de Purificatione et Servitio. O decreto de purificação e serviço. O terremoto, antes apenas um tremor subterrâneo, estava prestes a devastar a paisagem. O documento foi distribuído eletronicamente a todos os escritórios da Cúria Romana numa manhã de terça-feira. No início, houve confusão. A linguagem era despojada, direta, mais próxima dos padres do deserto do que do Código de Direito Canônico. Mas à medida que os prelados liam os seus 5 pontos principais,
A confusão deu lugar a uma incredulidade atônita, que rapidamente se converteu em um pânico frio e visceral. O primeiro ponto era o mais pessoalmente aterrador: a exigência de um retiro espiritual anual de 30 dias em silêncio absoluto para todos os cardeais, bispos e sacerdotes servindo na cúria. E não seria em retiros confortáveis perto de Roma. O decreto especificava que seriam em mosteiros designados: trapistas, cartuchos, carmelitas, conhecidos por sua austeridade radical. Para homens acostumados a uma vida de agendas repletas, telefones que não paravam de tocar e a constante massagem de seus egos com títulos e reverências, a perspectiva de 30 dias de silêncio, solidão e autoexame era uma sentença. Era forçá-los a encarar a si mesmos sem as distrações do poder. Uma perspectiva que, para muitos, era mais assustadora do que qualquer ameaça externa. O segundo ponto atacava diretamente os símbolos de seu status. A renúncia imediata a todos os títulos honoríficos que não correspondessem a uma função pastoral direta e a abolição de apartamentos e benefícios considerados excessivos. Os vastos e suntuosos apartamentos nos palácios vaticanos, repletos de obras de arte, com equipes de assessores e religiosas a seu serviço, seriam revertidos para o acolhimento de peregrinos, pobres ou religiosos em formação. Era o fim de uma era de príncipes eclesiásticos. Leão XIV não estava apenas pedindo simplicidade, estava desmantelando uma corte renascentista que sobrevivera por séculos. O pânico aqui era o da humilhação, da perda de um prestígio que eles consideravam essencial para a dignidade e a influência da Igreja no cenário mundial. O terceiro ponto era uma bomba relógio administrativa, uma revisão completa de todas as nomeações, com a introdução de um período de discernimento espiritual de 6 meses para novas designações. Mais chocante ainda era o critério para a reavaliação dos cargos existentes. Não a antiguidade, não a competência administrativa, não a lealdade a uma facção, mas a comprovada vida de oração, desapego e zelo pastoral. Quem julgaria tal critério? O próprio Papa, auxiliado por conselheiros espirituais desconhecidos. Isso significava que carreiras inteiras, construídas ao longo de décadas de serviço calculado e manobras políticas, poderiam ser desfeitas da noite para o dia. A meritocracia do poder estava sendo substituída pela meritocracia da santidade, um critério que eles não sabiam como fingir e não tinham como controlar. O quarto ponto visava o aspecto financeiro e a imagem pública. A suspensão temporária de todos os grandes eventos, congressos e simpósios no Vaticano, que não tivessem um foco estritamente evangelizador ou caritativo. Os fundos economizados seriam redirecionados para as dioceses mais necessitadas do mundo e para as missões adigentes. Isso significava o fim de uma indústria de eventos que alimentava consultorias, hotéis e a própria economia do Vaticano, mas que, aos olhos de Leão XIV, transformava a mensagem do Evangelho em um produto a ser comercializado em fóruns internacionais. Finalmente, o quinto ponto era a intimação ao serviço direto. A exigência de que todos os clérigos da Cúria, sem exceção, dedicassem um dia inteiro por semana ao serviço direto aos pobres em Roma, de forma anônima e sem publicidade. Um cardeal prefeito de um dicastério teria que, talvez, servir sopa em um refeitório da Caritas ou limpar os dormitórios de um abrigo para sem-teto. Era a humilhação final, a destruição da separação entre o governo e o serviço, entre o administrador e o servo. O decreto não era apenas uma série de regras, era uma demolição da lógica de poder que governara a Igreja por séculos. Leão XIV não estava podando os galhos, estava arrancando a videira de um solo para replantá-la em outro. E o pânico dos cardeais era o pânico de quem vê o chão desaparecer sob seus pés. A rebelião começou, como sempre acontece em Roma, com jantares. Em apartamentos privados, longe dos ouvidos indiscretos, as figuras mais poderosas da Cúria começaram a se encontrar. 3 vozes lideravam a resistência. O primeiro era o cardeal Valeriani, o diplomata. Um homem de cultura vasta e maneiras impecáveis, ele via a Igreja como uma força de estabilidade no cenário mundial.
Ele não entende, dizia Valeriani, agitando um copo de vinho tinto. A influência da igreja não se mede em número de almas salvas, mas em embaixadas, em concordatas, em nossa capacidade de sentar à mesa com os grandes do mundo. Ele quer transformar a Santa Sé em uma ONG gigante. Como vamos combater as leis do aborto ou defender a liberdade religiosa se nos tornarmos irrelevantes, se nossos diplomatas forem vistos como meros assistentes sociais? A segunda voz era a do cardeal Scavulo, o canonista. Para ele, a igreja era um edifício de leis e tradições, uma estrutura perfeita que garantia a ordem e a continuidade. Isto é um ato de puro autoritarismo, argumentava Scavulo, com seus dedos finos batendo em uma cópia do decreto. Onde está a colegialidade? Onde está a prudência? Um decreto desta magnitude, promulgado sem consulta, viola 2000 anos de tradição de governança. Ele está agindo como um monarca absoluto, não como o primeiro entre iguais. Isto é um perigoso precedente que abre a porta para o caos. A terceira e talvez mais poderosa voz era a do cardeal Marzetti, o financista, presidente do Banco do Vaticano. Ele é um sonhador perigoso, dizia Marzetti com sua voz grave. A igreja tem responsabilidades temporais. Temos funcionários, propriedades, investimentos que financiam nossas missões. Suspender congressos, redirecionar fundos sem um plano, ele vai levar o Vaticano à falência. E uma igreja pobre não é uma igreja santa, é uma igreja fraca, incapaz de cumprir sua missão. A estratégia foi traçada nessas reuniões. A fase 1 seria a resistência passiva. A burocracia seria usada como arma. Pedidos de esclarecimento canônico sobre cada ponto do decreto seriam redigidos. Comitês seriam formados para estudar a viabilidade da implementação. A esperança era afogar o decreto em um pântano de papel e procedimentos. A fase 2 seria a guerra de informação. Contatos de longa data na imprensa italiana e internacional foram ativados. Vazamentos cuidadosamente selecionados começaram a aparecer. Um artigo no Corriere della Sera questionava a solidão e o isolamento do Papa. Uma revista conservadora americana falava de um puritanismo radical que ameaçava a beleza e a tradição litúrgica. Um jornal liberal francês sugeria que o Papa, traumatizado por seu trabalho em áreas de extrema pobreza, estava tentando impor um modelo terceiro-mundista a uma instituição global. Quando ficou claro que Leão XIV era imune tanto à obstrução quanto às críticas da mídia, a rebelião passou à fase 3, o confronto. A delegação de cardeais, liderada por Valeriani, solicitou a audiência formal. Apresentaram suas profundas preocupações filiais. Falaram da estabilidade da igreja, da tradição, do realismo necessário. Leão XIV ouviu em silêncio por quase 1 hora. Ao final, ele não debateu seus pontos. Apenas olhou para eles, um por um, e disse: Eminências, os senhores me falam da estabilidade das estruturas. Eu lhes pergunto sobre a solidez da fé. Os senhores me falam da necessidade de dialogar com o mundo. Eu lhes pergunto: ainda temos algo a dizer ao mundo que não seja um eco de suas próprias ambições? Rezarei por suas preocupações. A resposta foi um golpe devastador. Eles esperavam um debate, uma negociação. Encontraram um muro de convicção espiritual. O pânico se transformou em desespero. Foi então que decidiram redigir o documento que se tornaria seu ato final de desafio. As considerações urgentes. Um ultimato que listava os graves perigos do pontificado e exigia a suspensão do decreto. Eles o entregariam em privado, mas se o Papa se recusasse a ceder, eles não hesitariam em torná-lo público. A guerra civil estava prestes a ser declarada. Enquanto a rebelião se organizava, Leão XIV travava sua própria batalha, não nos palácios, mas nas ruas e nas capelas. Ele parecia ignorar as manobras contra ele, focando-se em gestos que eram, em si, uma resposta mais poderosa do que qualquer comunicado de imprensa. Num domingo frio de outono, sem aviso prévio, ele deixou o Vaticano. A segurança papal entrou em alerta máximo, mas seu destino não era um palácio presidencial. Era um dos maiores centros de acolhimento de refugiados nos arredores de Roma.
um lugar de poeira, sofrimento e esperança, dirigido por uma congregação de freiras idosas e incansáveis. Ele passou o dia inteiro ali. As poucas imagens que vazaram, capturadas por celulares de voluntários, eram de uma força brutal. Mostravam o vigário de Cristo sentado no chão, ouvindo a história de uma mulher síria que perdera a família na guerra, comendo a mesma sopa rala servida aos refugiados, ajudando uma freira a dobrar cobertores. Ao final do dia, na capela improvisada do centro, ele fez algo que chocou até mesmo seus assessores. Ajoelhou-se no chão de cimento e lavou os pés de 12 refugiados, homens e mulheres, cristãos e muçulmanos, alguns com os pés feridos e sujos. Enquanto secava os pés de um jovem nigeriano que chorava silenciosamente, Leão XIV ergueu os olhos para a superiora do convento e disse, com a voz embargada: "Madre, reze por mim. É muito mais fácil governar a igreja daqui." A frase, ouvida por um voluntário, se espalhou como fogo. Para seus opositores na Cúria, o gesto foi desprezado como teatralidade populista. Mas para milhões de católicos ao redor do mundo, era a imagem viva do Evangelho. Um ato que valia mais do que 1000 encíclicas. Seu contra-ataque continuou em silêncio. Ele começou a escrever cartas pessoais, à mão, para mosteiros de vida contemplativa. Uma dessas cartas, enviada a um convento de carmelitas descalças em Coimbra, foi vazada por uma das freiras que a considerou uma mensagem para toda a igreja. Nela, o Papa escrevia: "Minhas irmãs de seus claustros, os senhores veem a realidade com mais clareza do que nós em nossos palácios. Peço-lhes não que rezem por meus planos, mas que rezem para que eu não tenha nenhum plano que não seja o de Deus. Vocês são o coração oculto que bombeia o sangue da graça para todo o corpo. Não desanimem." A divulgação da carta criou uma contranarrativa poderosa. Enquanto a mídia secular, alimentada pelos vazamentos da Cúria, pintava Leão XIV como um autocrata isolado, a carta o revelava como um homem de profunda humildade, que via o verdadeiro poder da igreja não em seus escritórios, mas em seus joelhos. Suspender congressos, redirecionar fundos sem um plano, ele vai levar o Vaticano à falência. E uma igreja pobre não é uma igreja santa, é uma igreja fraca, incapaz de cumprir sua missão. A estratégia foi traçada nessas reuniões. A fase 1 seria a resistência passiva. A burocracia seria usada como arma. Pedidos de esclarecimento canônico sobre cada ponto do decreto seriam redigidos. Comitês seriam formados para estudar a viabilidade da implementação. A esperança era afogar o decreto em um pântano de papel e procedimentos. A fase 2 seria a guerra de informação. Contatos de longa data na imprensa italiana e internacional foram ativados. Vazamentos cuidadosamente selecionados começaram a aparecer. Um artigo no Corriere della Sera questionava a solidão e o isolamento do Papa. Uma revista conservadora americana falava de um puritanismo radical que ameaçava a beleza e a tradição litúrgica. Um jornal liberal francês sugeria que o Papa, traumatizado por seu trabalho em áreas de extrema pobreza, estava tentando impor um modelo terceiro-mundista a uma instituição global. Quando ficou claro que Leão XIV era imune tanto à obstrução quanto às críticas da mídia, a rebelião passou à fase 3, o confronto. A delegação de cardeais, liderada por Valeriani, solicitou a audiência formal. Apresentaram suas profundas preocupações filiais. Falaram da estabilidade da igreja, da tradição, do realismo necessário. Leão XIV ouviu em silêncio por quase 1 hora. Ao final, ele não debateu seus pontos. Apenas olhou para eles, um por um, e disse: "Eminências, os senhores me falam da estabilidade das estruturas. Eu lhes pergunto sobre a solidez da fé. Os senhores me falam da necessidade de dialogar com o mundo. Eu lhes pergunto, ainda temos algo a dizer ao mundo que não seja um eco de suas próprias ambições? Rezarei por suas preocupações." A resposta foi um golpe devastador. Eles esperavam um debate, uma negociação. Encontraram um muro de convicção espiritual. O pânico se transformou em desespero. Foi então que decidiram redigir o documento que se tornaria seu ato final de desafio. As considerações urgentes.
um ultimato que listava os graves perigos do pontificado e exigia a suspensão do decreto. Eles o entregariam em privado, mas se o Papa se recusasse a ceder, eles não hesitariam em torná-lo público. A guerra civil estava prestes a ser declarada. Enquanto a rebelião se organizava, Leão XIV travava sua própria batalha, não nos palácios, mas nas ruas e nas capelas. Ele parecia ignorar as manobras contra ele, focando-se em gestos que eram, em si, uma resposta mais poderosa do que qualquer comunicado de imprensa. Num domingo frio de outono, sem aviso prévio, ele deixou o Vaticano. A segurança papal entrou em alerta máximo, mas seu destino não era um palácio presidencial. Era um dos maiores centros de acolhimento de refugiados nos arredores de Roma. Um lugar de poeira, sofrimento e esperança. Dirigido por uma congregação de freiras idosas e incansáveis. Ele passou o dia inteiro ali. As poucas imagens que vazaram, capturadas por celulares de voluntários, eram de uma força brutal. Mostravam o vigário de Cristo sentado no chão, ouvindo a história de uma mulher síria que perdera a família na guerra, comendo a mesma sopa rala servida aos refugiados, ajudando uma freira a dobrar cobertores. Ao final do dia, na capela improvisada do centro, ele fez algo que chocou até mesmo seus assessores. Ajoelhou-se no chão de cimento e lavou os pés de 12 refugiados, homens e mulheres, cristãos e muçulmanos, alguns com os pés feridos e sujos. Enquanto secava os pés de um jovem nigeriano que chorava silenciosamente, Leão XIV ergueu os olhos para a superiora do convento e disse, com a voz embargada: "Madre, reze por mim. É muito mais fácil governar a igreja daqui." A frase, ouvida por um voluntário, se espalhou como fogo. Para seus opositores na Cúria, o gesto foi desprezado como teatralidade populista. Mas para milhões de católicos ao redor do mundo, era a imagem viva do Evangelho, um ato que valia mais do que 1000 encíclicas. Seu contra-ataque continuou em silêncio. Ele começou a escrever cartas pessoais, à mão, para mosteiros de vida contemplativa. Uma dessas cartas, enviada a um convento de carmelitas descalças em Coimbra, foi vazada por uma das freiras, que a considerou uma mensagem para toda a igreja. Nela, o Papa escrevia: "Minhas irmãs, de seus claustros, os senhores veem a realidade com mais clareza do que nós em nossos palácios. Peço-lhes não que rezem por meus planos, mas que rezem para que eu não tenha nenhum plano que não seja o de Deus. Vocês são o coração oculto que bombeia o sangue da graça para todo o corpo. Não desanimem." A divulgação da carta criou uma contranarrativa poderosa. Enquanto a mídia secular, alimentada pelos vazamentos da Cúria, pintava Leão XIV como um autocrata isolado, a carta o revelava como um homem de profunda humildade, que via o verdadeiro poder da igreja não em seus escritórios, mas em seus joelhos. O golpe de mestre, no entanto, ainda estava por vir. Após receber o ultimato dos cardeais, Leão XIV chocou o mundo ao anunciar a convocação de um consistório extraordinário para o discernimento da missão da igreja no tempo presente. O tema era vago, mas a lista de convidados era uma declaração de guerra. Além de um punhado de chefes de dicastério, incluindo seus principais opositores, numa demonstração de que não temia o confronto direto, a esmagadora maioria dos participantes era composta por figuras que a Cúria considerava insignificantes. O bispo de uma diocese no Haiti, a superiora de uma congregação que trabalha com vítimas de tráfico humano em Calcutá, um leigo catequista das comunidades indígenas da Amazônia, um padre que administrava um hospital para doentes de AIDS na Uganda, a abadesa de um mosteiro sírio que sobrevivera ao cerco do ISIS. Era o consistório dos descalços. Leão XIV estava efetivamente criando uma nova Cúria, um corpo consultivo formado não por burocratas, mas por aqueles que viviam o Evangelho nas fronteiras do sofrimento humano. Ele estava dizendo ao mundo e aos seus cardeais rebeldes: "Vocês acham que a igreja são seus palácios e suas regras? Eu lhes mostrarei a verdadeira igreja." Para os cardeais Valeriani, Scavulo e Marzetti, foi a humilhação final. Eles haviam sido contornados, tornados irrelevantes. Sua ameaça de tornar público seu documento agora parecia o único recurso que lhes restava.
Em um ato de desespero, o dossiê completo foi entregue a um consórcio de jornais internacionais. A bomba atômica foi detonada. A explosão midiática foi cataclísmica. Guerra aberta no Vaticano. A rebelião dos cardeais. O cisma iminente. O espetáculo de uma igreja em guerra consigo mesma era irresistível. Os noticiários dissecavam cada linha do documento vazado, convidando especialistas de todos os tipos para opinar. A crise dividiu a igreja em nível paroquial. Padres pregavam sermões velados, uns apoiando a coragem dos cardeais, outros defendendo a santidade do Papa. Famílias católicas discutiam fervorosamente durante o almoço de domingo. A resposta oficial da sala de imprensa do Vaticano foi de uma serenidade que enfureceu ainda mais a oposição. Emitiram uma nota breve. O Santo Padre continua sua missão em espírito de oração, confiando na guia do Espírito Santo. A unidade da Igreja, ancorada em Cristo, não se abala por divergências de opinião, que devem sempre ser abordadas com caridade e busca pela verdade. Mas era no silêncio da noite que a verdadeira batalha se travava. Leão XIV, embora demonstrasse uma calma inabalável em público, sentia o peso esmagador da crise. Uma noite, dias antes do início do consistório, um jovem guarda suíço, fazendo sua ronda na Basílica de São Pedro, escura e deserta, notou uma tênue luz vinda da capela do Santíssimo Sacramento. Aproximando-se com cautela, ele viu algo que jamais esqueceria. A silhueta inconfundível do Papa, sozinho, prostrado com o rosto no chão frio de mármore, diante do tabernáculo. Ele não se movia. O guarda ficou paralisado, sentindo-se um intruso em um momento de agonia e entregas sagradas. Não era a imagem de um líder planejando sua próxima jogada estratégica. Era a imagem de um homem esmagado pelo peso de sua vocação, expondo sua alma nua ao único poder que ele reconhecia. Naquela mesma noite, em um apartamento com vista para a Praça de São Pedro, os cardeais rebeldes se reuniram uma última vez antes do consistório. Havia um ar de triunfo sombrio entre eles. "Conseguimos", disse Marzetti. "O mundo inteiro agora vê o caos que ele criou. Ele está isolado." Mas Valeriani, o velho diplomata, parecia menos certo. "Nós o expusemos", disse ele pensativo. "Mas não sei se o enfraquecemos. Há algo nele que não compreendemos. Ele não luta com nossas armas." Valeriani estava certo. Leão XIV estava lutando, mas em um plano diferente. O consistório dos descalços estava prestes a começar. Os participantes das periferias do mundo começavam a chegar a Roma, trazendo consigo não planos de poder, mas as histórias de sofrimento e fé de seu povo. O Vaticano se tornara o epicentro de uma guerra espiritual de proporções históricas. A ameaça de Leão XIV de reformar a Igreja não era uma ameaça de um homem, mas o eco de uma exigência que ressoava desde o Sermão da Montanha. O pânico dos cardeais era o pânico de todos aqueles que se sentem confortáveis em um sistema que confunde tradição com inércia e poder com serviço. O consistório não seria apenas uma reunião. Seria um confronto de mundos, um acerto de contas entre a Igreja que se acostumou com o mundo e a Igreja que ainda se lembra de que não pertence a ele. O desfecho era incerto. Poderia ser a faísca de uma renovação sem precedentes ou o início de um doloroso cisma. Mas uma coisa era certa. Após aquele terremoto, silencioso mas devastador, a Igreja Católica Apostólica Romana nunca mais seria a mesma. O mundo prendia a respiração. O céu observava em silêncio.